Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a URGS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Olá, estamos chegando na sua casa com mais uma programação Comunicando o Direito da GESUL TV. A nossa programação será reprisada na quinta-feira, às 13 horas. Você poderá fazer algumas perguntas para a bancada, que será respondida na próxima programação, através do e-mail comunicandodireito@gmail.com. Essa programação também e as demais poderá ser assistida através da nossa página no Facebook, gmail.com.br. Nosso tema de hoje é sobre o imposto de renda. Está chegando, estamos inclusive no prazo para a confecção dos impostos de renda, o chamado leão, leão este que praticamente domina a selva política, e nada mais que nós trazer um especialista na área para tirar as nossas dúvidas. Dúvida essa do que mudou agora para 2018 e principalmente para os profissionais liberais. O nosso convidado de hoje é o Cristiano Bernardes, contador, atuando em sua sede em Viamão, e também atende praticamente da Grande Porto Alegre e o pessoal do estado do Rio Grande do Sul. À minha direita, na bancada, Dr. Dermerval, advogado e farmacêutico, empresário atuante aqui no bairro da Zona Norte, e vem cooperando com nós, com as suas ideias, seu conhecimento, o seu profissionalismo nas duas áreas, tanto na área de segurança como na área da saúde. Cristiano Bernardes, uma satisfação a tua presença aqui. Eu gostaria que informasse quem é Cristiano Bernardes. Então, gostaria de dar uma boa noite ao Dr. Cláudio, Dr. Denerval e todos os telespectadores do programa, Comunicando Direito, aqui da GESUL, canal 6 da NET. Eu sou Cristiano Bernardes, sou contador e participo da Associação dos Contadores de Viamão, que existe desde 1972, e da Associação Comercial da cidade de Viamão. Falar em imposto de renda, chegou a época, começa 1º de março a 30 de abril, e esse ano vem algumas novidades. Então, temos muitas mudanças. Então, a tabela do imposto de renda, que desde 1983 está desatualizada. Então, ela não vem acompanhando a inflação, os reajustes, e cada vez mais está pegando o contribuinte. Vai chegar em 2019 a 37 milhões de contribuintes. Então, esse ano, a tabela está em 28.559,70. 28.559,70. Quem recebeu esse rendimento durante o ano de 2017 terá que fazer o imposto de renda, esse ajuste.
E as novidades que são inúmeras, que antes era a declaração do imposto de renda e o patrimônio se tornava algo acessório. Hoje não, hoje o patrimônio se torna algo efetivo dentro da declaração. Esse patrimônio que chega até 300 mil, fora isso, tudo aquilo que vem junto, o que vem agregado. Que nem assim, você adquiriu uma casa, você adquiriu um carro, um financiamento, tem uma capitalização, tem uma previdência, então tem pensão, ou tem alguma empresa. Então você, até empregada doméstica hoje entra nessa questão. Então o imposto de renda hoje cada vez mais se fechando. Então eu vou deixar os doutores fazerem as perguntas e à medida a gente vai respondendo. Doutor Denerval, tem alguma dúvida com referência ao leão? Leão esse que aterroriza praticamente todos os anos, até abril? O imposto de renda é uma coisa que eu deixo os nossos telespectadores, o imposto de renda é uma coisa que nos preocupa a todos, porque todo ano temos que se declarar, né? E todo ano tem inovações, então o que me preocupa assim são as alterações e essa alíquota até, né? Que está pegando cada vez, ela não está sendo registrada há bastante tempo, então está pegando cada vez mais um patamar menor. Daqui a pouco, como o senhor falou agora, a empregada doméstica depois vai ter que declarar. Então eu queria saber assim, essas alterações, o que tem de novidade para esse ano? A novidade desse ano é vamos pegar assim, o dependente. O ano passado, a partir dos 12 anos, colocava o dependente e teria que ter o CPF. Agora passou para 8 anos e o ano que vem, 2019, terá já desde os nascimentos. Saiu a certidão de nascimento, vai ser o número do CPF, automático. Outra coisa, financiamento de automóvel. O renovando automóvel, se você adquiriu, então o banco que está financiado o automóvel, ou o imóvel que você comprou financiado, seja Minha Casa Minha Vida, ou qualquer outro tipo de financiamento habitacional, empréstimos, então ganhos, então são algumas coisas que estão vindo. Além disso, há um cruzamento de dados da Receita Federal. Então não adianta dizer, eu não vou colocar aquele terreno que eu adquiri lá na praia ou eu adquiri no interior, porque automaticamente o cartório vai fazer e aquele veículo também. O Detran vai informar e automaticamente está se cruzando. Outra questão muito importante nesses cruzamentos é os cartões de crédito. O cartão de crédito chegou a um ponto assim, você declara um valor que é o limite de 2.335, 2.333, achando que a Receita não vai pegar, né? Ou o microempresário, ou o empresário, aquele que só quer tirar o básico para não pagar o imposto de renda. Aí no seu cartão de crédito, no CPF, ele está pagando 5 mil de cartão de crédito. Como é que a Receita vai perguntar? Calma aí, você me declara 2.333, você paga 5 a 6, 7 no cartão de crédito. Então tem alguma coisa errada. Então há essa preocupação da Receita de cruzar as informações. Então esse é um dos principais motivos e problemas que a gente tem enfrentado, né? Então você não pode pegar hoje e ficar achando que a Receita não vai ficar sabendo. Também há a questão dos profissionais liberais, que é outra questão, e também do agricultor, que até 140 mil, ali, eles têm um tem específico, né, a declarações, né, do ITR, mais do imposto de renda, quando você coloca, você faz o arrendamento, e até 140 mil você não precisa declarar, porque às vezes é algum seguro, às vezes é o próprio arrendamento, mas agora é obrigado a fazer essa declaração. A questão do patrimônio também é uma questão muito específica, assim. Hoje se coloca a matrícula, se coloca as melhorias para não ter o problema do ganho de capital. Esse é um ponto também muito importante do ganho de capital, que você adquire um imóvel e mantém aquele valor daquele imóvel o tempo todo na declaração, 10 anos. Aí você vende esse imóvel. Aí você não faz o GCAP, que é o ganho de capital, em 180 dias. A Receita vai tributar e você vai ter que pagar sobre o ganho de capital. Então, é uma das novidades desse tipo de informações que estão sendo hoje processadas pela Receita Federal. Quer dizer, em suma, a sonegação ficou quase zero mesmo. Cada vez está mais difícil, que nem assim, você botava um percentual de algum valor em cada conta, achando que a Receita não ia conseguir fazer essa varredura. Hoje, automaticamente, ela é cruzada. Então, todos os bancos entrou R$1 na conta, pode ter certeza que vai ser informado
ao Banco Central, ao Ministério da Fazenda. Cristiano, quem é obrigado a fazer o imposto de renda? É só aqueles que ganham acima de 28.570? Ou tem algum outro abaixo desse patamar que é obrigado a fazer o imposto de renda? Boa pergunta, né? Sempre se diz assim, eu tenho 70 anos, não vou mais fazer o imposto de renda. Aí você pega o demonstrativo, está lá assim, valor de rendimentos tributáveis, 7 mil. Aí você olha abaixo, o valor está 41 mil. Então você tem uma idade, não quer dizer que você não vai ter que declarar. Você vai declarar o valor dali do rendimento tributável, 7 mil, que você não vai pagar imposto, mas você vai colocar ali também o valor do valor que está ali isento de tributação. Quem recebeu rescisão tem que cuidar da sua rescisão, ação trabalhista tem que cuidar também, né? Outra questão, quem tem patrimônio, eu não recebi os 28 mil durante o ano, mas eu tenho um patrimônio, eu tenho lá um apartamento, mais um outro terreno que fechou os 300 mil, ele deve declarar. Então, esses casos específicos precisam ser declarados e ter esse cuidado específico, então. Mas na dúvida que ele comprou um imóvel, 200 mil, está declarado no imposto de renda 200 mil. Só que passou 5, 6, 7 anos, ele não atualizou, esse patrimônio vale 200 e está lá na receita a menos. A menor. Ele tem que declarar Ele tem que declarar esse patrimônio, né, atualizando o valor dele. Então, assim, vamos pegar o Amazonas, que esse imóvel está a 200 mil nesse local específico, e aí sai um shopping center em 2 anos. Esse patrimônio de 200 mil, hoje está valendo 500 ou 1 milhão. Então ele atualiza, todo ano ele atualiza esse imóvel, para não ter futuramente ele vender esse imóvel e ter que pagar ganhos de capital. Porque o que houve? Uma valorização desse imóvel. A mesma coisa acontece com o imóvel que você vai reformando, você vai juntar todas as notas, as benfeitorias, e você vai atualizar esse imóvel. Uma piscina, então esse imóvel começa a valer. Então a Receita está vendo que você, automaticamente, você está melhorando, você está investindo no seu patrimônio, né? Você não está sonegando, e não vai ter o problema do ganho de capital. Lembrando que se você não fez isso, comece a fazer agora nas próximas declarações, né? Então, todo ano você vai melhorando, valorizando o seu imóvel. Na dúvida, chame um corretor também para fazer a avaliação do seu imóvel. Eu não sei quanto é que custa o meu imóvel, mas chame um especialista. Outra situação que seria, existe a declaração de imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. Só um fazendo está adequado, ou tem que os dois têm que fazer? Como é que funciona? Para o telespectador que está chegando agora, abrindo uma microempresa. Agora, abrindo uma microempresa. Os dois devem fazer, a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Lembrando que todo aquele empresário tem que receber o prolabore, que é o salário do empresário. Dependendo da faixa etária, vai ter a retenção. E aí você vai ajustar durante o ano demonstrativo quanto você recebeu, quanto você tem retido e quanto você pagou de INSS. Então, lembrando sempre, aos empresários que recebem prolabore. Mas eu não quero retirar o prolabore da minha empresa. Não, mas a legislação diz que você tem que tirar o prolabore. Então, é uma questão legal, não é uma questão de escolha. Mas eu quero deixar depois investido na empresa. Igualmente, você deve fazer a declaração que se faz todo mês, que é a GFIP-CFIP, que é sobre os rendimentos dos empresários e mais a folha de pagamento dos empregados. Lembrando sempre, né, que a pessoa jurídica, ela tem a personalidade jurídica a partir de 2 pessoas, que se torna limitada. Quando é uma firma individual ou meia, tem uma identidade jurídica. Então se deve fazer tanto a declaração daquilo que foi, então os MEIs têm que fazer a DASNE, e quem é do Simples as DEFIs, né? Não falando das gerais, que já são obrigadas a fazer, mas a pessoa física deve fazer sim o imposto de renda. E o prolabore para individual é obrigado também? O prolabore para individual, sempre é bom fazer o imposto de renda, porque assim, nós não vamos falar já da questão dos profissionais liberais, né? Dependendo do valor, você vai fazer o Carnê-Leão. Agora tem um programa específico do Carnê-Leão, que você vai lançar lá os valores que você recebeu, botar o número do recibo, vai ter o desconto.
possível não, mas vai ter um livro caixa para você fazer a sua declaração. Depois vai fazer a importação desse livro caixa que está no programa da Receita para o imposto de renda. Os profissionais liberais devem fazer o imposto de renda. Doutor Demerval, qual é as tuas dúvidas? O que como nós somos operadores de direito, como advogados, a gente tem bastante dúvida. O que mudou para o advogado para declarar o seu imposto de renda? Para nos orientar, nos ajudar? A grande mudança hoje é esse carnê-leão que tem, que é esse programa da própria Receita Federal, onde você consegue lançar então os seus rendimentos mensais, já fazer o recolhimento do imposto de renda retido e depois a importação desses valores, né? Lembrando que se você recebeu também uma parte que é do seu cliente, propriamente a Receita sabe o valor percentual que é dos honorários. Então é muito importante porque há essa transparência, então essa grande novidade de profissional liberal, principalmente do direito, o carnê-leão automatizado. Uma outra situação, Cristiano, seria o prazo. Todo mundo deixa para a última hora. Às vezes não é que deixa para a última hora. Nós, enquanto mídia, a gente vai divulgando e a pessoa assiste, não fiz o imposto de renda. Qual é o prazo que o telespectador tem para fazer e se recomenda fazer no final ou no início? É sempre bom a questão do prazo. O prazo começa então 1º de março e termina 30 de abril. E então nunca deixe para a última hora para fazer o imposto de renda. É importante salientar assim, quando você tem a restituir, primeiro é sempre os aposentados, as pessoas com mais idade, depois as pessoas que têm pensão por acidente e assim por diante, vão seguindo e recebendo a restituição a partir de junho. Então nunca deixe para a última hora, pode acumular, dá problema de não ser recepcionado pela Receita. Não é que não vai ser, mas tranca, custa, dificulta. Então tem 60 dias para preparar a sua declaração do imposto de renda. Para juntar a documentação, revisar, fazer o checklist, né? Olhar a declaração. Olha, a declaração tem que ser guardada por 5 anos, ela pode ser chamada, pode cair em malha, pode ter algum problema e ser chamado lá na Receita Federal, né, na sala lá para olhar, eu quero ver se está o documento, o que está faltando, está uma dúvida. Então sempre é bom, porque às vezes a gente diz assim, olha, esse aqui é o documento que a empresa me deu. Os órgãos públicos normalmente dão um demonstrativo e é o que acontece, não está fechando o valor retido com o valor que está apresentado na Receita Federal. Isso acontece tanto nos órgãos municipais, estaduais e federais. Então, vamos dar um exemplo, tá? Eu tenho R$1.000 de restituição, só que lá na Receita está 800, porque foi feito a DIRF num valor menor, que essa DIRF é a declaração do imposto de renda retida na fonte. Então, nessas dúvidas, então é bom às vezes, dependendo, consultar a Receita ou perguntar novamente no RH se está dentro se esse valor mesmo, se não tem nenhuma outra modificação. A princípio, esses cuidados devem fazer. Então, de 1º de março a 30 de abril. Improrrogável? Não tem prorrogação. Passou do dia 30, já tem multa. E dependendo do valor, tem mais 20% ainda do valor do saldo ainda a pagar, se tiver imposto de renda a pagar. Então, o valor da multa é R$ 165,74. Esse valor já está há um bom tempo, eles não atualizaram esse valor, mas sai esse DARF, depois que você declarou, tem 45 dias para fazer o pagamento. O imposto de declaração, que a pessoa física e jurídica é obrigada a fazer todos os anos, a pessoa não fez, né? E alguns, né, não tem todos os dados para fazer, não leva todos os dados para o contador fazer, não conseguiu algumas informações para fazer. Ele tem como fazer e depois corrigir posterior, depois alguma situação que o telespectador possa, então, fazer o imposto de renda e depois complementar? Sim, tem como fazer. Na verdade, você não tem todos os dados, mas fez a declaração. Aí o que acontece? Ela tem um número de recibo, no verso dela tem um recibo, depois no verso tem uma folha e tem uma numeração. Você vai retificar, então, na declaração, vai fazer a declaração retificadora e você vai colocar os dados.
lembrando sempre que vai demorar um pouquinho, se você tiver que restituir, vai demorar um pouquinho, vai ficar na base de dados da Receita para ser processada essa declaração. Nós estamos terminando o nosso primeiro bloco, nós vamos chamar os nossos intervalos, nossos colaboradores, e nós já retornamos. Não esqueçamos então que nossa programação hoje é sobre o imposto de renda. Você telespectador que tem alguma dúvida, é importante que você assista a nossa programação, porque o Dr. Cristiano Bernardes está aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre o imposto de renda. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Perulobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos de volta com o nosso segundo bloco da programação Comunicando Direito. Você está na GSUL TV, canal 6 da NET. Nosso tema de hoje, as dúvidas para o telespectador, é sobre o leão, o imposto de renda. Nós estamos aqui presente na bancada o Dr. Cristiano Bernardes, contador e especialista nessa área, do qual está nos tirando as dúvidas sobre o que mudou no imposto de renda. Também na bancada, Dr. Demerval, formado em advocacia, também em farmácia, empresário que colabora com nós praticamente em todas as nossas bancadas, né, Demerval? Esclarecendo, e hoje, ao invés de esclarecer, está com as dúvidas. Nós, enquanto operadores do direito, nós estamos também uma nova modalidade para os advogados, que seria como o profissional liberal pode fazer o imposto de renda. E essas dúvidas é praticamente de todos. Doutor Bernardo, o casal não está separado, tem filho dependente. Quem que coloca como dependente? Você pode botar os dois ou tem que ser só um? Como é que funciona essa? Boa pergunta, né? Então a Receita, então assim, o casal tem 2 filhos ou um filho só, quem tem maior remuneração e faz então uma simulação pelo completo ou pelo simplificado, você vai ver qual que seria melhor, se é a esposa ou se é o marido, coloca o dependente. Ou faz uma declaração única, colocando lá a soma dos rendimentos dos dois, né, colocando o valor de INSS, o valor retido, né, as duas fontes pagadoras, o CPF igual dos dois, aí coloca o filho para ver. Mas, então, o que acontece? Se a esposa faz separada a declaração e o marido também faz separado, automaticamente, se um colocar o filho, o outro não pode colocar. O que aconteceu, então, a diminuição da idade é para não ter esse problema da duplicidade do dependente. Então, esse é um dos cuidados que tem que ter. Bom conversar, tem casais hoje assim, o que eu ganho você não sabe e o que tu ganha eu não preciso saber. Nós só dividimos os valores das despesas. Mas o ideal é conversar sobre essa questão fiscal, que é uma questão de família. Porque nós temos o espólio, nós temos outras coisas que é ligada ao imposto de renda, que não é somente os rendimentos, né? Então é importante falar sobre isso. E outra questão também é falar sobre o gasto com educação, plano de saúde, também deve ser falado nessa questão do imposto de renda. O que o telespectador pode entender como desconto? A gente vê muito assim, doa para uma entidade filantrópica, você será descontado do imposto de renda. Esse imposto é total daquilo que eu dou, ou é um percentual, ou é uma falácia essa colocação que se coloca na mídia e até mesmo nas propagandas? Doe para uma instituição que você terá
um desconto no imposto de renda. Como é que funciona essa situação? A questão da doação, né? Você faz a doação, você não vai... Então, todo mundo acha assim, eu vou doar, não vou pagar imposto de renda. Não, a doação é percentuais. Né? Então, você tem algumas faixas ali, você pode, até aquele valor ali, você faz a doação, e automaticamente vai informar a instituição para a qual você faz a doação. O que acontece é o seguinte, ó, você só vai conseguir ter o total dos descontos na questão de saúde, plano de saúde, exames médicos, né? Internação, tudo que você gastou com saúde no ano, você pode abater no imposto de renda. 100%. 100%. Lembrando que a educação, mas eu pago para o meu filho quase R$2.000 de faculdade. Vamos dar um exemplo, né? Mas eu tenho 2 filhos, dá R$4.000. Não, você vai pagar por filho e o total do desconto será R$3.561,50. Mas eu gastei R$10.000. Não, você vai só abater os R$3.561,50 por cada filho. Mesma situação aquela do dependente. Mesma situação do dependente. A questão do dependente, então. Cada dependente, o valor que vai ser abatido é os R$2.275,08. Esse é o valor que vai ser abatido de cada dependente, né? Nós estávamos falando do filho da criança, né? Até certa idade. Mas dependendo, tem um adolescente em casa e ele foi fazer estágio. E ele, normalmente, empresas que fazem estágio, elas fazem a folha de pagamento, já colocam também, às vezes, essa informação da DIRF, que às vezes nem é necessário porque ela paga através de bolsa, mas algumas fazem direto, ou trabalham um tempo, depende, órgãos públicos faz DIRF automatizado, mas as empresas privadas ainda tem a questão das empresas que fazem, daí você paga a bolsa normal. Você não deve colocar o adolescente ali, se ele está fazendo estágio num órgão público, pega um exemplo assim, mas ele é meu filho, então consulta primeiro a Receita e depois ver se ele não tem retenção, se ele não foi informado, para não somar a renda dele. É a mesma coisa com a esposa. Ela tem uma esposa, ela trabalha. Então, se você clicar lá e que você possui um cônjuge, você vai ter que somar a sua renda. Ou faz os dois separados, diz que sim, só coloca, né, se ela é do lar, ou faz separado. Mas sempre é bom procurar um especialista nessa questão. Lembrando sempre que a declaração simplificada tem um desconto de R$16.754,34 da sua base. Cristiano, tem só um minutinho. Tem algum limite de idade? Vou citar um exemplo. Né? Um filho maior que está fazendo uma faculdade, por exemplo, o pai pode fazer o desconto? É uma boa pergunta, né? É que assim, o próprio programa da Receita diz 21 anos. Então, se passar de 21 anos, ele pergunta se não é incapaz, por terem uma incapacidade. Mas sempre lembrando que juridicamente, eu vou pegar 2 sobrinhos que eu vou botar como dependente. Eu devo primeiro ter a guarda. Né? Se eu tenho a guarda, eu posso colocar como dependente. Se não, não. Aí você vai perguntar, mas calma aí. O João e o Pedrinho aqui, o que são teus? São meus sobrinhos, mas eu ajudo eles todo mês. Não, então você regulariza, perde a guarda judicial, que daí você pode colocar. Ainda faz a pergunta no próprio sistema se você tem a guarda desses dependentes. Se não tem, já exclui, né? Já exclui. Vai ficar registrado? Já ficar registrado lá, mas você vai ter que excluir isso aí e você vai pagar, então vai ser mexida nessa tabela, nessa base. Outra situação, a mãe tem a guarda, mas é o pai que paga a pensão menor. Desculpa, a pensão não lá, ou a educação. Tem comprovação. Comprova tudo que é o pai que paga. Mas a guarda tem a mãe. Você vai colocar lá. Isso é uma questão até... Isso pode... É uma questão assim, tem que ser conversado entre o casal, né? Porque um dos dois vai ter que colocar essa despesa. Se a mãe tem a renda, tudo bem. Mas essa questão é bom sempre discutir e levar para a vara de família. Olha, o negócio é o seguinte, nós acordamos que a educação eu que vou pagar. Porque pode ser pedido lá, né, a cópia do processo para ver se o que é cada um vai ficar responsável. Porque senão tu vai ter lá a pensão, alimentos, mais a educação dos alimentados. Não pode, só dependentes. A própria pergunta, essa instituição de ensino é para dependente ou para o titular? Ele nunca pergunta se é para o alimentado, né, se é dos alimentos. Ele sempre pergunta, dependente ou do titular. Então ela não vai poder botar como dependente, então não vai poder botar como pensão. Sim.
Então cria esse problema. Doutor Damerval, tem alguma... Dada a importância desse assunto, né, nós estamos fazendo várias perguntas, então um telespectador ganhou um bem de presente. Tem que ser declarado? Sim, dependente do valor do bem, né? Se o bem chega quase a 300 mil, chega a 300 mil, você coloca. Mas se você recebeu um valor na sua conta, né, que passou dos 28 mil, é sempre bom você colocar. É a mesma coisa assim, a da origem, né? Qual é a origem desse bem? Então, assim, você ganhou um veículo de 11 mil, 10 mil, de uma tia, de um avô, você faz a declaração e coloca na sua declaração, né? Mesmo que você vai passar esse documento para o seu nome, para ter origem. Como é que você não tinha esse valor, agora tem, ou você só tinha aquilo ali e você tinha várias despesas? Sempre é bom dar origem à transparência, né, da aquisição, se foi doação, se não foi, por quem doou, né, de CPF de quem também. Essa é muito importante também, é sempre essa transparência. Porque automaticamente, quando você for emplacar esse veículo, né, fazer a transferência do veículo, vai ser informado para quem foi, de quem para quem. Mas é importante também que o doador também informe. Só um Sim, vai entrar na malha. É que nem aquela questão, né? Se eu vendi, eu vou informar que eu vendi. Se eu comprei, eu vou dizer que eu comprei. Né? Quando você faz hoje um financiamento habitacional, você vai informar o saldo devedor, quem é o banco, quantas parcelas, qual foi a amortização. Então você vai informar todos esses dados. Muito interessante que a declaração antigamente era somente sobre rendimentos. Os advogados não se detinham muito isso. Declaração de rendimentos, de renda. Hoje é os bens, né? Os bens são e rendimentos. Ela veio, então, quase no futuro vai mudar, vai ser declaração de rendas e bens, né? De bens e de rendas. Então tem essa questão, tudo. Lembrando, se você tem poupança, capitalização, tem alguma aplicação, né, a sua retenção do imposto de renda automática, algumas tem, depende de banco para banco, de plano para plano, você coloca. Previdência privada também é importante, você coloca também. Mas uma questão importante é a questão da empregada doméstica. Você tem a Maria lá, que é sua secretária, sua amiga lá, dona de casa, do lar, e você coloca que ela recebe 3 mil lá e faz a retenção do INSS dela, informa lá sobre o valor da doméstica dela, da remuneração dela de 3 mil por mês. Não pode. Por hoje a Receita diz que o valor máximo que ela pode receber é R$ 1.171,84. Esse é o piso da doméstica nacional, né, para referente à declaração do imposto de renda. Então não adianta você dizer que a sua empregada doméstica ganha 3, 4, você pode dizer que ganha 3, 4, mas para a Receita vai valer esse valor. Então a retenção do INSS será sobre esse valor. É uma discriminação, né? Até porque uma doméstica para quem ganha um salário mínimo é uma coisa, uma doméstica para quem, hipoteticamente, um Silvio Santos, vai ganhar 10, 20 mil. Essa é uma questão legal, né? Então é inconstitucional, na verdade, né? Mas aí que está, né? Hoje com a reforma trabalhista, com tantas outras que estão surgindo, então, que nem assim, eu teve um empregado que eu não precisei fazer mais uma rescisão no sindicato. Fiz direto na empresa. Não precisa mais. Não precisa mais. Aí tu vai me dizer, não, mas quem é que acompanhou os cálculos dele lá? Né? Então ele foi até fazer uma consulta na Delegacia Regional do Trabalho e ele disse, não, fez na empresa, tudo bem, se tu quiser que eu trazer aqui para mim, conferir, eu posso conferir, é uma questão. Mas aí tem um profissional ali, né? Mas não é obrigado, né? A assistência era do sindicato ou da DRT. Hoje eles não. Então, essas mas questões mesmo assim, essa obrigatoriedade entre aspas, porque só se a pessoa reclamava. E se reclamasse judicialmente que não fosse a homologação, ela não anularia, apenas teria uma multa. Sim, né? Uma multa de mais um mês, normalmente. Né? Mas essa multa o judiciário não aplicava, então ficava uma legislação sem aplicabilidade. A DRT, o sindicato ainda coloca ali, né? Ele coloca atrás da rescisão, que deve ser feito o recolhimento, é que nem a cada um ano você paga mais 3 dias, 5 dias da lei, que foi reeditada, né, pela antiga presidente, que nós tivemos, então, assim, o sindicato não cobrava. Então, a cada um ano eu tenho que pagar mais 3 dias. Então, são questões trabalhistas ainda que vão gerar, assim como nós vamos ter problema com esses pagamentos parcelados, que vão gerar, que muitos vão entrar na justiça pedindo, na verdade, juros,
rever esse valor, porque o banco descontou, então nós já estamos visualizando no futuro algumas ações que o Estado vai mexer nessa base, então vai ter que regularizar essas questões. Mas é uma questão meio judicial aí que está para vir, que pode chegar no imposto de renda. Uma outra questão que é muito corriqueira, a aposentada, que ela mandou uma pergunta, ela ganha 2 salários mínimos e nunca teve imposto de renda. No ano passado ela foi contemplada com um consórcio de 80 mil reais. Ela está pagando. Sim. Como é que ela deve proceder com relação ao imposto de renda dele? Ela foi contemplada, ela recebeu esse valor, ela recebeu um bem. Ela foi contemplada, tirou um consórcio, um veículo, um bem no valor de 80 mil reais. Na verdade, ela sempre coloca lá em bens que ela tinha um consórcio, né? Anteriormente ela já vai informando. Senão ela vai informar, porque o próprio consórcio já vai informar que ela tinha. Por isso que é importante você colocar todos os bens e direitos dentro da declaração do imposto de renda, que nem cotas de empresa. A não ser que ela foi contemplada na primeira. Muita sorte. Muita sorte, né? Nós temos a questão assim. Há uma pergunta corriqueira do escritório, se a despesa com medicamento entra na dedução. Não, medicamento não entra na dedução. A não ser, o único país que fez isso foi a Espanha. Que eu fiquei sabendo que na Espanha você faz a dedução do medicamento. É o único país que eu fiquei sabendo. Nós estamos terminando o nosso segundo bloco. As nossas dúvidas sobre imposto de renda está sendo esclarecida através do Dr. Cristiano Bernardes, contador da cidade de Viamão, e também atende o Grande Porto Alegre e também até do Rio Grande do Sul. Consulte a página do Cristiano Bernardes, do qual você poderá ter essa assistência contábil. Nós já retornamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 79 10. Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. Olá, estamos retornando para o nosso terceiro bloco da programação Comunicando Direitos da GESUL TV. Nossa programação e nosso tema de hoje é sobre imposto de renda. Nós estamos já na época de fazer as declarações do imposto de renda do ano passado e o Dr. Cristiano Bernardes, contador, está aqui esclarecendo as nossas dúvidas e as dúvidas do telespectador. Você poderá assistir essa programação com a reprise na quinta-feira às 13 horas e também através das nossas páginas da internet, através do Facebook, gmail.com.br e da nossa página também no YouTube. Doutor Cristiano, as dúvidas são muitas, né? Os telespectadores já estão nos colocando mais uma pergunta ali que o doutor Deverval vai nos colocar. Doutor Deverval, qual é essa outra pergunta? Uma situação muito corriqueira, né? Hoje o Brasil tem muitas microempresas individuais, microempresários individuais. Então ele mandou uma pergunta, ele quer saber se ele paga o imposto dele específico, que é o único, né? Ou se ele declara os dois, o imposto dele, do MEI e o normal. Normal. Uma boa pergunta, né? Então, assim, o microempreendedor sempre está preocupado, assim, eu preciso ter um comprovante de rendimentos. Normalmente vai no banco e o banco diz, não, você fez o imposto de renda? Não. Então você deve fazer, então, o imposto de renda dentro do seu limite, 28.000, né, o 553,70, né? Então vamos lá, 28.560, vamos botar, arredondando. E lá tem um campo específico, lá, rendimentos não tributáveis, de microempreendedor. Lembrando que o microempreendedor é até 60 mil o ano passado, esse ano passou por 81 mil, ainda podendo ter um acréscimo ainda de 20%. Então aumentou. Há também uma diminuição
das atividades de microempreendedor que foram suspensas pela Receita, teve uma instrução, né, então que tirou algumas atividades que passou para o Simples Nacional. Então o microempreendedor deve fazer a declaração do imposto de renda e deve fazer o DASME, que é a declaração do microempreendedor. Então ele sempre assim, mas não dá nada, vou fazer pela internet de qualquer jeito. Não, não existe isso. Você procura um profissional, para tudo tem o seu profissional. É que nem, eu sempre digo assim, mas eu vou procurar o Zezinho lá da empresa que faz para mim e bota uns recibos. Não, você deve procurar, porque isso vai dar problema, você vai acabar pagando uma multa inicial de 5 mil às vezes. Por quê? Por sonegação. Sonegação é crime. Então vamos fazer as coisas direitinho, andar na linha. Já que nós queremos um Brasil melhor, tão transparente, correto, com políticos corretos, vamos fazer as coisas corretas. Então vamos juntar a documentação e fazer. Nem sempre você vai restituir. Às vezes você vai ter que pagar. E esse pagamento você pode parcelar em 8 vezes. Vai ter juros, né? É a Selic lá. E você pode fazer em débito em conta também. Então você tem essas opções de fazer. Então sempre é bom procurar um profissional e ter esse cuidado na declaração. Magal. Cristiano, existem alguns termos técnicos que o advogado tem que as pessoas às vezes reclamam, né? Mas vocês, não dá para entender o que vocês falam. E agora eu vi que tu deu um termo técnico de contador, carnê-leão. O telespectador não sabe o que é o carnê-leão. O carnê-leão. Explica para o telespectador o que é carnê-leão. É um carnê? É um leão? É internet? É um papel? O telespectador tem essa dúvida. Tem essa dúvida. Então tá. Então profissional liberal, né, que não tem a empresa ainda, mas vamos botar o exemplo do advogado. Ele recebeu durante um mês lá, então, 20 mil. Ele vai entrar no site da Receita Federal, vai ter um programinha chamado lá Carnê-Leão, que na verdade você vai lançar o valor que você recebeu naquele mês, ele vai calcular o valor do imposto. Tem que ter o nome das pessoas? Ou só o total do valor? Ele pede o nome das pessoas e o CPF de quem você recebeu. Então os 20 mil, se for 30 pessoas... Vai botar dos 30 lá. E nesse caso é o que está sendo feito também com os médicos, dentistas, médicos, em geral. Até teve um caso de um grande hospital aqui de Porto Alegre também, que a pessoa tinha um consultório dentro e utilizaram o CPF dele, lançaram várias coisas, e ele fazia o carnê-leão, puxaram o livro caixa, que é automatizado, e ele disse, não, eu não fiz, eu não atendi essas pessoas, eu não tenho ficha delas, e chamaram essa pessoa que fez a declaração, né, esses mágicos, e descobriram que era falsa aquelas declarações ali, então era um crime, né, que tinham realizado. Então é importante, então, esse médico fazer esse carnê, que na verdade é como se fosse um grande recibo, você vai lançar e automaticamente vai ser feito ali o cálculo, você vai pagar imposto de renda sim ou não, e você vai colocar quem pagou você. Então é um programa que vai gerar um livro caixa, e ali vai ser calculado o imposto de renda. Esse acesso no programa, que o profissional liberal ele acessa, eu acesso e coloco os dados, ou eu tenho que entrar com senha, ou eu tenho que entrar com assinatura digital? Por exemplo, esse médico aí, como é que acessaram as informações dele? Normalmente se faz tem um chamado ECAC, ou se não, se usa a certificação digital, que eu aconselho a todos os profissionais ter a certificação digital, que você vai colocar, ou o token, que é um pendrive, ou o cartão, e você vai ter a sua senha, você vai acessar e vai lançar. Recomendação da Receita sempre, não por senha, pela certificação digital. Não tem como... Para não ter problema de fraude. Né? Só se alguém usar o certificado dele. Só se alguém usar o certificado dele. E não tem essa desculpa de dizer, eu não lancei. Não. Quem você atendeu e faz declaração, vai lançar aquela despesa médica. Mas eu gastei 8 mil de anestesista, o anestesista me deu a menor. Não, faz ele preencher corretamente. Já que nós cobramos tanto, vamos fazer as coisas bem corretas, né? Começar por nós. Vamos começar por nós a limpeza. Doutor Cristiano, outra situação agora existe, criaram, né, o Instituto Jurídico de uma empresa, uma sociedade de advogados individual. Está sabendo disso, né? As sociedades. A sociedade de advogados. Mas então o advogado ele pode hoje, individualmente, ter uma sociedade, sim, e ter uma inscrição CNPJ.
Ou também tem uma sociedade de diversos advogados. Sim. Quando a sociedade recebe os honorários, é através do Carnê-Leão ou é através de um outro sistema? Lembrando sempre que quando se tem um CNPJ, você é tributado, você tem uma opção tributária, né? Que é pelo lucro presumido, se ela não pode ser pelo simples, então o que acontece? A empresa vai receber, vai pagar os seus impostos, fazer suas declarações e vai pagar para esses associados, ou mesmo aquela pessoa individual que tem essa empresa de responsabilidade limitada, que foi criada em 2011 para 2012, ele vai receber o Prolabore. Em cima do Prolabore, tu vai fazer a declaração da pessoa física. Então, Não, mas essa situação nova agora que foi criada, agora o ano passado, sobre a sociedade individual do advogado. Ele vai pagar pelo CNPJ e vai fazer a O retirada. recibo, aí faz o recibo então de pagamento. Retirada dele para ele Aí fazer. não precisa do Carnê-Leão. Não precisa do Carnê-Leão, porque ele vai fazer o Prolabore, automaticamente o contador dessa sociedade vai fazer a informação para a Receita, porque o que acontece? Hoje, quando é a super receita, a Receita Previdenciária e a Receita Federal, ambas são cruzadas. Então, se você faz lá, se você diz que recebeu 3 mil e fez a retenção lá do imposto de renda, do INSS, automaticamente, quanto você recebeu da sua empresa, se foi pago os impostos e se você fez o recolhimento. Como é que você tem Prolabore e não paga imposto? Por isso que foi criada a Super Receita. Porque eu faria, vamos dizer assim, o empresário aquele, eu vou fazer imposto de renda, tá, 28 mil, botar o CPF botar o CNPJ da empresa. Só que ele não pagava R$1 da empresa, declarava a empresa inativa, criava a sonegação. Com a criação da Super Receita, se ele recebeu dessa empresa, automaticamente, se a empresa tem faturamento, automaticamente ela vai ser tributada e ela tem que pagar os seus impostos. Outra situação também, uma dúvida que muitos colocam sobre restituição, propaganda restituição. Você faça o quanto antes seu imposto de renda que receberá sua restituição o quanto antes. O aposentado está na frente e algumas prioridades. Todas pessoas que desconto recebem a restituição? Nem todos, né? Porque você pode ter lá um valor que você vai ter que, além de retido, terá que pagar o imposto de renda. Então, é que você teve um ganho superior aos demais contribuintes. Então, quando você tem que pagar o imposto de renda, você tem a opção de fazer esse parcelamento. Lembrando sempre que quando você paga imposto de renda, você está pagando para a União. A União vai colocar em saúde, educação, segurança, ou que vai para o governo federal, para um caixa, e depois será repassado para os estados e municípios. Então, isso já é muito antigo, então muito normal. Então, sempre o que se faz? Se cuida então as suas despesas, né? Lá, faça a declaração direitinho. É incrível hoje o cruzamento com a Receita Federal. Então, tome esse cuidado. Mais uma pergunta, mais uma dúvida de esclarecimento seria no questão de o cidadão ganhou uma ação, que essa ação, ela foi, por exemplo, uma ação trabalhista que deveria receber mês a mês. E aí no final da demanda ele recebeu um valor praticamente lá, apenas hipoteticamente, 20 mil reais, que é referente a 2, 3 anos. Ele vai tributar ou ele vai declarar aqueles 50 mil e vai ser descontado 50 mil ou ele vai ser segmentado lá naquelas parcelas? Tem algum? Tem sim, tem um lançamento exclusivo lá que é sobre ações. Você colocou lá o valor que você recebeu da ação, quanto você paga para o advogado e quanto tempo levou daquela ação. Você vai colocar a quantidade de meses e essa quantidade de meses vai fazer automaticamente um valor que será, ver se ele vai estar dentro da tabela do imposto de renda, para baixo, para cima. Então aquele valor não era tributável mensalmente. Vamos pegar ali que o valor é 1.800. Então 1.800 não está na primeira faixa do imposto de renda. Então ele não é tributado. Então ele vai ter ainda, às vezes, um valor retido, ele vai conseguir restituir esse valor. Ele não vai pagar sobre a totalidade. Como acontece muito, às vezes, de ter um problema até da própria contadoria do fórum, que faz faz lá demonstrativo e bota lá como recebeu tudo aquilo ali como remuneração tributável.
E aí acontece do advogado depois entrar com uma ação, né, querendo que aquele valor ali não era para ser tributável. Aí entra. Não achou o profissional correto. Não achou o profissional correto, daí ele vai ter que... Né, é porque a mesma coisa, quando eu tenho alguma coisa ligada à ação trabalhista, principalmente, eu sempre peço, então, para o contribuinte, vai até a Receita, pede um espelho desse recebimento, para ver se vai fechar com aquele que foi dado pelo fórum. Porque, na verdade, tem lá, às vezes não fecha o INSS, não fecha com o valor retido, então sempre os juros e o tempo. E os juros e o tempo. E depois consegue fazer direitinho, vai fechar e não vai ter problema. Que normalmente dá problema. Né? Doutor Demerval, tem algum crise esclarecimento? que o nosso país está atravessando hoje em dia, é muito raro alguém ter dinheiro para aplicar em bancos e tal, né? Mas eu vejo muito assim, os gerentes, tem um dinheirinho, vão aplicar em BGBL, que o imposto de renda é mais baixo, né? Acaba ficando com o lucro final um pouco melhor. É verdadeiro isso? É sempre bom também consultar daí um corretor, né, nessa questão previdenciária, que ele vai dizer, olha, se você ir lá no final... Corretor de bolsa, né? Não é de imóvel. Um corretor de imóvel. Então, assim, lá, o corretor, aquele que é responsável pela parte previdenciária, ele vai dizer, olha, se você fizer por esse aqui, você não tem esse desconto atual. Se você receber no final, você vai ter que declarar e ter a retenção do imposto de renda. Você somará. Mas o IOF. E aí, então, essa questão vai ser muito particular. Então, eu acredito que cada um procure o profissional que ele vai dizer qual é a melhor. E depende do mercado. Depende do mercado também. Então, essa questão a gente deixa só no final, porque daí quando vem o demonstrativo, vai dizer, olha, esse aqui tem imposto de renda, esse aqui não tem imposto de renda, esse aqui já foi tributável, esse aqui não é tributável. Doutor Cristiano, foi criado o Instituto do EMEI para que qualquer pessoa tivesse uma empresa e pudesse pagar o seu INSS. E aí tem o camelô, teve o cabeleireiro, teve praticamente um boom no país inteiro, aberturas de empresa, chamada EMEI, por tudo que era lugar. Inclusive, né, algumas empresas orientavam a pessoa, abre um EMEI e vem trabalhar comigo. E agora se sabe que 50% ou 60% estão com dívida com o fisco. O telespectador quer saber como é que se dá esse EMEI. Tem que declarar, não tem que declarar? Por que estão irregular? Na verdade, você abriu um MEI, naquela brincadeira, vou abrir uma empresa, vou tentar para pegar uma linha de crédito, ou normalmente assim, o cabeleireiro. A partir de 2015 foi feita uma lei, o salão de cabeleireiro hoje não pode ser mais MEI. Quem vai ser MEI é aquele trabalhador que tinha uma cadeira, que nem do tempo do sindicato dos cabeleireiros, dos barbeiros, alugava uma cadeira. Então esse vai ter um MEI para poder fazer o recolhimento do seu INSS. Mas o dono da sala, da loja, ele vai ter que ser um optante pelo Simples Nacional. Né? Tem a questão também assim que tinha várias empresas que tinham que contratar um hidráulico, um eletricista. Então o que aconteceu? Ele não contratava mais, cada um abria o seu MEI e ele dava uma nota para aquela empreiteira que fazia somente aquele serviço. Né? Então teve esses fatores aí. O que está acontecendo é o seguinte, quem fez o MEI, ou faz o MEI e paga e segue fazendo o MEI, a sua atividade, ou dá baixa do CNPJ. Já teve milhares de baixas de CNPJ que nunca pagaram R$1. Na verdade, essa lei do MEI, ela é uma lei que antes era chamada Lei das Sacoleiras, de 1997. Depois, em 2002, ela foi rebatizada e mudada as suas atividades. E a outra já não deu certo. Já não deu certo. E, na verdade, era para sacoleiras que ao Paraguai voltavam e queriam, ou que vendiam roupa, que queriam pagar o INSS. E passar a cota, ultrapassar a cota lá. E ultrapassar a cota. E aí foi criado, e aí se abriu esse boom. Né? Mas esse é um outro tema que a gente pode um dia discutir somente sobre MEI e empresas sobre o Simples Nacional. Muito obrigado, então. Nós estamos terminando o nosso terceiro bloco. Nossa programação hoje é sobre o imposto de renda. E nós vamos, então, passar a palavra para que o Dr. Bernardo passe as suas últimas considerações para nós encerrar a nossa programação. Então, quero agradecer ao Dr. Cláudio Dávila, ao Dr. Denerval, a todos os telespectadores,
e tiveram então esses minutinhos para nos escutar. E quem tiver dúvida pode ligar o telefone que está aí na tela e também o e-mail, a página do escritório, entrar em contato para tirar qualquer dúvida, ou se não ficou claro alguma coisa, está à disposição. Você pode ligar, mandar mensagem, né, e nos procurar. Estamos aí para atender, e lembrando sempre que fazer com um profissional sempre é melhor, né? Você deve tomar todos os cuidados, e então uma boa restituição para quem tiver que restituir, quem tiver que pagar, pague para um Brasil melhor. Que assim seja. Muito obrigado então ao telespectador. Nós estamos encerrando a nossa programação Comunicando Direito, e na próxima sexta-feira nós estaremos de volta. Muito obrigado. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81 34 94, Porto Alegre. Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. O IB Saúde pertence ao terceiro setor. É uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos. OSS, Organização Social da Saúde. Criado em 2005, desenvolve e gerencia projetos nas áreas da saúde, educação, pesquisa e desenvolvimento humano. Celebra acordos de cooperação técnica, convênios e projetos parceiros com instituições de notório saber, como a Universidade de Caxias do Sul, a UCS na Serra Gaúcha, além de instituições públicas e privadas voltadas ao desenvolvimento humano. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201.